Vamos direto ao ponto. Hoje, a gente tem pela frente uma investigação minuciosa de um comentário político super específico, mas altamente provocativo. O texto de origem que vamos dissecar traz à tona um questionamento direto sobre a mídia brasileira, a classe política e uma figura central da política global, Donald Trump. E olha, o grande foco desta nossa análise aqui não é de jeito nenhum tomar partido, tá? A ideia é entender de forma neutra a estrutura do argumento do autor e por que ele considera essa situação toda tão reveladora. Então, vamos quebrar esse texto em partes menores para tentar compreender a anatomia de uma pergunta que, segundo a própria fonte, simplesmente não está sendo feita. É fascinante observar como o silêncio muitas vezes pode gritar muito mais alto do que o próprio discurso. O material começa com os dois pés na porta, trazendo exatamente esta frase de impacto. Uma pergunta que nem os repórteres e nem os políticos brasileiros fazem a Trump. A fonte estabelece logo de cara uma anomalia enorme. Existe um silêncio gritante aí. Uma omissão bem notável por parte da imprensa e dos líderes políticos no Brasil. O autor nos convida a reparar em algo que está ausente no debate público diário. A questão não é analisar o que está sendo noticiado, mas sim o que está sendo ativamente evitado pelos profissionais que, em tese, deveriam estar fazendo aquelas perguntas mais difíceis. É um gancho poderoso e que exige atenção total para o cenário que está prestes a ser desenhado. E isso nos leva à seção 1, o cenário hipotético e a sua premissa. Para entender a crítica, a gente precisa olhar para a estrutura exata desse cenário que o autor montou. É um passo a passo bem claro. Passo 1. Vamos imaginar que um político americano deixa os Estados Unidos. Passo 2. Essa pessoa passa a residir em um outro país. E aí vem o passo 3. A partir desse país estrangeiro, essa figura começa a criticar ativamente os Estados Unidos. O ponto crucial aqui é notar como o texto cria uma situação de distanciamento físico, mas ao mesmo tempo de ataque discursivo pesado. O político hipotético estaria usando o conforto e a possível proteção de uma jurisdição estrangeira para lançar críticas à sua própria nação de origem. É um cenário cuidadosamente desenhado para testar os limites absolutos do que é aceitável, não apenas pelas vias legais, mas também sob a ótica do patriotismo e da lealdade nacional. Agora, o que realmente chama a atenção aqui é a escolha específica das palavras. O texto não diz simplesmente que a pessoa estaria fazendo críticas ou discordando das políticas. A fonte usa a expressão conspirando contra os Estados Unidos. É uma linguagem extremamente carregada, visceral e agressiva. O termo cuspir traz consigo um peso de profundo desrespeito, de profanação mesmo. Isso enfatiza a gravidade da crítica imaginada. A intenção do autor é que a reação a isso não seja diante de uma divergência diplomática educada, mas sim de um ato descrito como uma traição retórica explícita. Essa intensidade toda nas palavras é fundamental para preparar o terreno para a dupla pergunta que vem a seguir. Vamos avançar para a seção 2. A lei versus a reação política, o conflito. É aqui que a gente consegue ver a dicotomia exata apresentada no texto. De um lado, a pergunta exige uma avaliação técnica e fria. Pelas leis americanas, qual tipo de crime eles estariam cometendo. Isso apela direto para o sistema judicial, para a primeira emenda, para a definição estrita de traição ou de liberdade de expressão. Mas do outro lado, a fonte adiciona um contrapeso de peso. E como realmente o senhor trataria? Nesse momento, a pergunta abandona totalmente a objetividade jurídica e mergulha de cabeça na subjetividade da retaliação política. O autor destaca o grande contraste entre o que o papel e a lei dizem e como uma figura política de fato agiria na vida real contra um desafeto que estivesse conspirando contra o seu país lá de fora. Isso ilustra de forma brilhante um conceito que podemos chamar de a pergunta dupla. É uma técnica retórica clássica e, vamos combinar, muito eficaz. Ao exigir tanto uma avaliação legal objetiva quanto uma resposta política super subjetiva, o autor da pergunta acaba criando uma armadilha argumentativa. O objetivo aqui não é necessariamente achar uma tipificação de crime no Código Penal americano, mas sim evidenciar a possível lacuna entre a letra fria da lei e a postura pessoal, muitas vezes combativa, do líder questionado. A pergunta força a exposição do caráter e dos instintos políticos, colocando tudo isso muito acima das amarras puramente institucionais. Chegamos à seção 3, analisando o silêncio e a omissão. Saindo do cenário hipotético e voltando para a realidade, a fonte lista motivos possíveis e muito provocativos para explicar esse silêncio no Brasil. Primeiro, medo. Seria um temor de retaliação? Medo de acabar expondo contradições locais? Segundo, falta de atenção.
Isso acaba sugerindo uma possível incompetência ou miopia por parte dos repórteres e políticos, que simplesmente não queriam a capacidade de formular um paralelo tão direto. E, por fim, a provocação mais contundente de todas: falta de quê? Esse é o espaço deixado em branco de propósito pelo autor para que a gente deduza outras motivações mais obscuras. Seria pura conivência? Seria uma conveniência política do momento? Ao levantar essas três hipóteses, fica claro como o texto ataca diretamente a integridade ou a capacidade daqueles que conduzem as entrevistas e os debates. O texto da fonte continua e faz questão de enfatizar esta necessidade. Ver o foco e o motivo das pessoas não fazerem esta pergunta. Basicamente, é um desafio direto aos observadores políticos. O autor está exigindo um nível muito mais profundo de escrutínio de quem consome informação. A mensagem é que não basta consumir as notícias. É preciso questionar a pauta em si e as intenções de quem constrói ou omite essa pauta. Trata-se de uma metacrítica pesadíssima ao panorama jornalístico, sugerindo que o silêncio é, por si só, uma ação deliberada, cheia de significados ocultos que precisam ser ativamente desmascarados por quem assiste. Isso tudo nos traz a grande pergunta que encerra o texto de origem, sem oferecer nenhuma resposta pronta. É medo, falta de atenção ou falta de quê? Todo esse exercício mental de imaginar um político no exterior, usar uma retórica agressiva, criar a dualidade entre a lei e a retaliação, tudo isso serve como uma ferramenta potente para expor a sua omissão. O texto não tenta ditar o que a gente deve pensar, mas aponta um holofote imenso para o vazio exato onde uma pergunta deveria estar. E deixa essa indagação final ecoando na cabeça de quem busca entender a fundo as engrenagens da política e da mídia. Fica o grande convite para reflexão sobre o que realmente motiva os silêncios que observamos engolir o noticiário todos os dias. A gente se vê na próxima análise.